Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Confio ali no isso. A igreja pode se levantar em referência ao Senhor e abrir a palavra de Deus no nosso coração, no Evangelho que escreveu Mateus. Amém? O Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos ler e meditar no capítulo 2. Amém? Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Vou ler a partir do verso 1, amém? Até o Espírito Santo dizer. E depois Jesus nasceu em Belém, na Judeia, nos dias do rei Herodes. Magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido os chefes, os sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntaram onde deveria nascer Cristo. E eles responderam: em Belém, da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, serás de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder. Como pastor conduzirá a Israel, o teu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato de que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão, informem-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, porque eu também quero adorá-lo. E depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou no lugar onde estava o menino. E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando o adoraram. Então abriram os seus tesouros e deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. A igreja pode-se sentar. Deixem a palavra de Deus aberta, amém? Nós vamos navegar na palavra de Deus segundo o Espírito Santo, amém? Deixem a palavra de Deus aberta, inclinem suas cabeças e se quiserem fechem só os olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis-nos aqui na tua casa, esperando a tua presença, Senhor, conforme a tua promessa, que diz: se tivermos 2 ou 3 em teu nome, a tua presença estará no meio, e nós podemos pedir aquilo que quisermos e será-nos dado, Senhor. E aquilo que nós podemos pedir agora, neste dia, Senhor, nesta manhã, é a tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale connosco, e quando nós meditamos na sua palavra, glorifica, Senhor, esta tarde, esta mensagem, Senhor. Glorifica a tua palavra, Senhor. Abre-nos o entendimento para que o teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Para que esta palavra entre nos nossos corações como a semente da mostarda e cresça e dê frutos, Pai. Que possa nos transformar, Senhor. Que possa haver nós possamos sair daqui diferentes, Senhor. Transformados, Pai. Que nós possamos nascer de novo, conforme a tua palavra diz, que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus, Senhor. Nós queremos ver o teu reino. Nós queremos ter mais entendimento de ti, Senhor. Amar-te em espírito e em verdade, Pai. Todas as nossas forças, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, Senhor. Por isso nós nos entregamos por completo a Ti, para que possas fazer a Tua vontade em nós, para a honra do Teu nome, para a expansão do Teu reino, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mantendo a palavra de Deus aberta, vamos analisar aqui a atitude perante o nascimento de Jesus. Ou seja, é de todo o nosso coração, nosso desejo que Jesus ele realmente nasce em cada um de nós, que Ele cresça em verdade, que Ele cresça em entendimento e em graça em cada um de nós.
E nós vemos aqui atitudes diferentes em relação ao nascimento de Cristo. O Evangelho de Mateus, irmãos, ele foi escrito por um judeu, foi escrito para os judeus e fala do rei dos judeus. Este Evangelho pode-se dizer que ele é o livro do rei, ele fala acerca do rei. Todos os judeus, eles ansiavam pela principal promessa da Escritura, eles ansiavam pela chegada do rei dos judeus, o Messias da promessa, que estava na palavra, no Antigo Testamento, da Torá. Eles ansiavam pelo Messias, eles ansiavam pelo rei dos judeus. E o Evangelho segundo relata Mateus, ele relata com precisão onde é que Jesus iria nascer, quando e como. Portanto, ele é o livro do rei, ele fala do rei. E os líderes religiosos, todos os judeus, eles esperavam o Messias. E por isso eles perguntavam a João Batista, mais de uma vez, eles perguntavam se João era o Messias. Vemos em Lucas 3,15, vemos também no relato de João, no capítulo 1, no verso 23. Eles perguntam se João era mesmo o Messias, esperado pelos judeus. E João respondia, não, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias. E ele respondeu, citando uma passagem de Isaías, ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. E nós estamos nesta altura também preparando o caminho para a segunda vinda do Senhor. Glória a Deus. Todo Jerusalém e a Judeia, eles sabiam que Jesus estava vindo. Eles estavam à espera da chegada de Jesus. E Jesus veio, irmãos, na plenitude dos tempos, conforme o apóstolo Paulo falou. Jesus veio no momento certo. O mundo estava preparado para receber Jesus. Deus preparou tudo ao pormenor. Deus é um Deus de detalhes. Ele preparou para que houvesse o maior resultado possível quando Jesus voltasse. A globalização, que havia naquela altura, as estradas estavam abertas, Roma tinha preparado tudo, havia globalização conforme há agora. A gente não precisa de ir de um país para outro, apresentar o visa, apresentar o passaporte. Naquele momento também houve essa conjuntura. A unificação das cidades-estado. Havia segurança promovida por Roma. O governo romano tinha colocado segurança nas estradas, tinha havido as terras que tinham sido conquistadas, elas também passavam uma apostasia. Elas não acreditavam nos seus próprios deuses. E assim como agora também as pessoas não acreditam, estão passando por uma apostasia. Havia uma contribuição intelectual dos gregos. Os gregos tinham o helenismo, o conhecimento, e toda a gente aqui no período romano sabia falar grego. E o grego ajudou para levar o Evangelho a todo lado, assim como agora também existe o inglês, existe a internet, os caminhos estão abertos. Está tudo preparado para a segunda vinda. A mente dos gregos era uma mente aberta a novas doutrinas. E isso levou com que essa conjuntura fez com que, como o apóstolo Paulo falou, fosse a plenitude dos tempos, a hora certa para que Jesus nascesse, para que Jesus viesse. Deus preparou tudo, a paz, a segurança, estradas abertas, pavimentadas, gente crente, cidades com mentalidade aberta, como agora, irmãos. Os judeus só tinham um Deus, adoravam um Deus, e eles tinham ainda o Antigo Testamento, eles tinham a Torá, que justificava, que mostrava realmente as promessas da vinda de Jesus. E eles cultuavam nas sinagogas, eles não cultuavam só no templo, como agora também, nós cultuamos em células, nós cultuamos em várias pequenas igrejas. Portanto, era uma conjuntura parecida com o que estamos hoje. Jesus veio no modo certo. Jesus veio conforme estava previsto, conforme estava escrito nas Escrituras. Deus preparou todas as coisas para que tudo convergisse para a vinda de Jesus. Se o Messias não nasceu até hoje dentro de alguém de nós, se o Messias ele precisa de nascer dentro de nós, é porque Deus ainda está a preparar alguma coisa. Deus ainda está a preparar o caminho dentro de nós para que Jesus nasça dentro de nós. Amém? As coisas estão sendo trabalhadas na sua vida para que o plenitude dos tempos venha dentro de nós. Jesus veio no momento certo e Ele trouxe também a mensagem certa. A mensagem que Jesus
se os irmãos ainda têm a palavra aberta, no verso 17 vai dizer qual é a mensagem que Jesus trouxe. A palavra diz que daí adiante Jesus começou a pregar. E qual era a mensagem que ele pregava? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A mensagem que Jesus trouxe não é a mensagem natalícia que nós ouvimos hoje. A mensagem era uma mensagem de arrependimento. Glória a Deus. Não houve outra mensagem que ele pregasse. O povo que andava nas trevas, ele viu uma grande luz. Ele disse: arrependam-se. Pois Jesus viveu entre eles. Jesus operou milagres entre eles, cuidou deles com compaixão, ensinou. Principalmente ele pregou essa mensagem, a mensagem de arrependimento. Glória a Deus. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E essa deveria ser a mensagem, irmãos, que nós deveríamos ter ouvido em dezembro, um mês que se chama o mês do Natal. O mês que se chama o mês em que comemoramos a vinda de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Não é a mensagem terceira que nós vemos por aí, a mensagem dos presentes, de fazer a alegria das crianças, dos ajuntamentos familiares. A mensagem do Natal não é só ajudar os pobres, os necessitados, não é só juntar com a família, isso é bom. Não é só pregoarmos para sermos felizes, para folgar, para termos férias, para juntarmos com a família. Isso é bom também, mas não é essa a mensagem do Natal. A mensagem do Natal não é comer, beber, comprar, vender presentes. Não é essa a mensagem do Natal, irmãos. A mensagem veio com a vinda de Jesus, foi a mensagem de arrependimento. Por isso é que nem todos aceitaram. Por isso é que nem todos se alegraram com o rei dos judeus. A Bíblia diz que Jesus nasceu e quando ele nasceu houve glória no céu. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele na terra preencheu as almas que eram vazias, as almas dos pastores, Aleluia a Deus. as almas dos magos. Os magos eram astrólogos, eles tinham um vazio de alma porque eles conheciam os escritos de Daniel. Eles receberam a revelação da chegada do Salvador através desses escritos. Eles queriam viver esses ensinamentos, eles não queriam ter só o conhecimento teológico, teórico, eles queriam viver isso. Porque eles sabiam que Daniel tinha escrito 4 séculos antes a vinda do Messias. Ele tinha registado no livro de Daniel, capítulo 9. Ele vai escrever que um período de 70 semanas, de 7, foi decretado ao seu povo e à cidade santa, para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação da culpa e trazer justiça externa, confirmar a visão profética e ungir o Santíssimo. Daniel capítulo 9. Glória a E Deus. eles queriam viver isso, irmãos. Eles sabiam que era 70 anos vezes 7, e eles somaram 490 anos, e 490 anos depois da revelação do anjo Gabriel, eles viram a estrela. Deus confirmou para eles. Deus confirmou para eles que, passado 400 anos, Ele ia confirmar o plano da salvação. Jesus ia consumar o plano da salvação na cruz do Calvário. E ia fazer aquilo que estava escrito em Daniel 9. Consumar esse período para dar fim à rebelião, para acabar com o pecado, fazer expiação por culpa, trazer justiça externa, confirmar a visão profética e ungir o Santíssimo, tal como Daniel profetizou. Assim aconteceu, irmãos. E os magos do Oriente, eles tinham esse vazio de alma, eles tinham essa ansiedade. Eles estudavam astrologia, magia, e eles e profecias sobre esses acontecimentos, sobre os acontecimentos que iriam acontecer. E os magos estudavam os escritos de Daniel, e eles estavam preparados. O próprio Deus revelou aos magos, através da estrela, a localização, o caminho para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Os magos, eles não eram só 3, como a gente vê nos presépios. Provavelmente eles não vieram de camelo, eles não eram sequer reis. Os magos, eles eram sábios, eles eram mestres em astrologia. E eles nunca andavam em 3, eles andavam em caravanas, com muitos, não é? Porque era um caminho muito longo e perigoso. A Bíblia diz que eles vieram do Oriente, provavelmente eles vieram da região que é a Pérsia. E o meio de transporte habitual da Pérsia não era o camelo.
O meio de transporte da Pérsia era o elefante. Provavelmente eles vieram de elefante. E no texto que lemos, Mateus relata uma saga de magos do Oriente a virem até Belém guiados por uma estrela, a virem ver Jesus, a adorar Jesus. E eles levavam presentes. Eles levavam presentes, irmãos. A ilustração que eu vejo aqui é uma grande caravana de elefantes, não é? Trazendo os magos com presentes. Viajando pelo deserto até Jerusalém, uma viagem longa, uma viagem áspera, uma viagem difícil. E eu vejo aqui os magos, por revelação natural, a cumprir o primeiro mandamento e o mais importante. Muitas vezes nós que conhecemos a Escritura não o fazemos. Eles estavam a adorar a Deus de todas as suas forças. Glória a Deus. De toda a sua alma. Glória a Deus. De todo o seu coração, de Glória todas a Deus. as suas forças, de toda a sua capacidade intelectual, de todo o seu entendimento. Eles estavam a cumprir o primeiro mandamento, mesmo sem saberem, por revelação natural. Glória a Deus. O tipo de adoração que os magos revelam é um entendimento notável. Através dos presentes que eles levaram, porque eles levaram incenso, que é presente de sacerdote. Eles sabiam que o Messias era o nosso sumo sacerdote, Glória a que Deus. ele era o nosso caminho, é o caminho que nos leva ao Altíssimo, que sem ele nós não chegamos a Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso representante. Por isso eles levaram o ouro, eles levaram mirra, porque é presente profeta, e ele é o profeta dos profetas. Glória a Deus. E mirra também era a forma de dizer como é que ele morreria pela humanidade, porque era o elemento utilizado para a preparação do corpo, para honrar o corpo na hora da sepultura. Eles não só adoraram, mas também adoraram todo o seu entendimento, toda a sua alma, de todas as suas forças. Eles fizeram uma viagem de quase 2 anos, irmãos, quase 2 anos naquele deserto. Quase 2 anos para cada lado, porque eles depois voltaram. Uma viagem longa, uma viagem perigosa. Havia animais ferozes, Deus Santo. havia animais peçonhentos, salteadores pelo caminho, perigos, tempestades de areia, insolações, escassez. Eles saíram do seu conforto. Trata-se de uma adoração cheia de desprendimento, porque eles deixaram o conforto, deixaram as suas riquezas e foram até e levaram os seus tesouros. O verso 11, irmãos, se os irmãos têm a palavra de Deus aberta, vai dizer: e então eles abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Irmãos, ele fala aqui que eles abriram os tesouros a Jesus. A Bíblia diz que em Mateus 6, onde tiver o nosso tesouro, onde tiver o seu tesouro, aí terá o seu coração. Eles abriram o coração a Jesus. Glória a Deus. Eles abriram o coração em adoração. Eles abriram os seus tesouros e deram o melhor que tinham. Aquilo não, além disso, não era barato. Mirra, um grama de mirra valia 2 gramas de ouro naquela altura. E há muita gente hoje preocupada com a crise financeira, não sabe se consegue escolher o sítio onde vai passar férias. Eles deram tudo aquilo que tinham e deram com maior adoração. Mas agora eu pergunto, porquê que os magos eles foram carregados de presentes? Afinal, nós não vemos ao longo dos 4 evangelhos Jesus usar nenhum daqueles presentes. Não se vê ele a vender o ouro, não se vê ele a usar a mirra, não se vê ele a usar nenhum daqueles presentes. O que eu acho notável é o ato de adoração por parte dos magos. Deus usou os gentios para abençoar. Não foi só adorar, mas também abençoar José e a sua família. Porque quando eles foram perseguidos por Herodes, Deus manda eles irem para o Egito. E provavelmente eu creio que eles usaram aqueles presentes caros para se sustentarem no Egito. Portanto, Deus usa os próprios ímpios, irmãos. Deus usa os próprios gentios para nos abençoar, às vezes para cumprirmos o nosso plano que Deus tem para nós, irmãos. Assim ele fez com José. José teve que fechar a sua marcenaria quando fez o plano de Deus, ele teve que abandonar tudo. Glória a Ele Deus. não tinha meio de sustento. Glória a Deus. E esses presentes, com certeza, eles foram úteis. A Bíblia afirma que o justo viverá pela fé. E eles viveram pela fé. José e Maria viveram pela fé.
O Glória a Senhor Deus. cuida daqueles que vivem pela fé, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos têm a palavra aberta, podem ver no verso 3. Vai dizer, quando o rei Herodes ouviu isso, ouviu o quê? Dizer que eles vinham, que iam adorar o rei Jesus, que o rei Jesus nasceu e eles queriam ver onde é que estava o rei Jesus e vinham adorá-lo. Mas o verso 3 diz, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. Irmãos, a chegada do rei perturba o orgulho do rei Herodes. Porque Herodes ficou muito perturbado, irmãos. Ele ficou perturbado com uma notícia tão maravilhosa como o nascimento de Jesus. O nascimento do Salvador, ele ficou perturbado. Agora, porquê que ele ficou perturbado com uma notícia tão maravilhosa como essa, irmãos? Ele ficou pelo mesmo motivo que muitos de nós, milhares e milhares ao longo dos tempos, ficam perturbados. Inclusive na nossa época, inclusive muitos de nós que estamos aqui, ficamos perturbados. Ficamos perturbados quando o nosso trono é ameaçado, quando o nosso estatuto é ameaçado, quando o nosso ego é ameaçado. Todo mundo quer reinar em vida como Herodes. E o trono de Herodes estava sendo ameaçado. Herodes, ele reinava em Jerusalém porque ele tinha conhecimentos com o imperador, o Marco António. E então ele tinha sido coroado há quase 40 anos, 37 anos. E desde aquele tempo ele tinha feito muitas coisas, prosperado o Estado de Judá. Ele ampliou e embelezou o Templo de Jerusalém naquela altura. Ele construiu o Porto de Cesareia. Ele fez muitas coisas, a Fortaleza de Massada. Ele prosperou muito Jerusalém, muitas coisas. A Estância Mineral de Jericó, né? Nessa altura foi ele que a construiu. E ele não admitia que viesse alguém reinar ali. Deus, glória, aleluia. Herodes era um déspota, um egoísta. Ele teve 9 casamentos e mandou matar mais de 45 aristocratas com medo que eles tomassem o poder dele. Ele desconfiava que concorressem com ele. Herodes era um déspota. Ele matou a sua primeira mulher, mandou matar o sumo sacerdote, mandou matar os seus 2 filhos porque foram estudar para fora, foram estudar para Roma. E Salomé, sua mulher, disse que quando eles voltassem, provavelmente estariam mais bem preparados do que ele. E ele, com inveja, ele mandou matar até os próprios filhos. Herodes mandou matar a sua sogra, mandou matar a sua 10ª mulher, porque tinha medo que ela se casasse de novo, a sua última mulher. Herodes reinava assim, com braço forte, com violência, com muita crueldade. Ele era cruel. Porque ele não queria que ninguém disputasse o reinado com ele. Ele não queria perder o prestígio perante Roma. E quando os magos do Oriente, guiados pela estrela, chegaram dizendo que iam encontrar o recém-nascido, o Deus da promessa, o rei dos judeus, para adorá-lo, Herodes perdeu o chão. Ele ficou irritado, ele ficou perturbado. Como é que alguém ousaria tomar o meu trono? Como é que alguém se atreve? Por isso Herodes ficou perturbado, irmãos. Por isso ele arma esse plano diabólico para matar o rei que nasceria em Belém. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Ainda no verso 13, irmãos, Deus, glória. na segunda parte vai dizer, quando o rei Herodes viu isso, ficou perturbado. E com ele toda a Jerusalém. Irmãos, este verso ele me deixa impactado. Como é que toda a Jerusalém também ficou perturbada? Herodes ficar perturbado é compreensível, nós vemos o caráter dele. Ele era rei, ele era déspota. Mas agora toda a Jerusalém, com ele toda a Jerusalém, parece um exagero. Mas está escrito, não sou eu que estou a falar, é a palavra de Deus. Afinal, como é que eles podiam ficar perturbados com a chegada do Messias que eles tanto queriam? Eles tanto aguardavam. Porquê? Porquê que eles ficaram perturbados? Porquê que eles reagiram assim, irmãos? Eles sabiam que a chegada de Jesus, Herodes iria ficar perturbado e iria criar guerra contra eles. Além disso, a chegada do rei trouxe mudanças radicais, mudanças políticas, mudanças religiosas. E foi mudando aquela nação corrupta e foi melhorando.
Tanto é que no final do Evangelho de Mateus, nós vemos no verso 21, no capítulo 21, quando Jesus entra naquela entrada triunfante em Jerusalém, eles perguntam: quem é este? Toda a cidade ficou agitada, a palavra de Deus diz que a cidade ficou agitada e perguntavam: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta da Galileia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E a chegada do rei em Jerusalém trouxe mudanças profundas, desconfortáveis. Toda a gente acha que a mudança é desconfortável, toda a gente quer ficar do jeitinho que está. Ninguém gosta que mexa com o seu conforto. A primeira coisa que Jesus fez ao entrar na forma triunfal em Jerusalém foi ir lá no templo. E a palavra diz em Mateus 21 que ele expulsou aquele covil de ladrões. Jesus mexeu com os poderes instituídos quando expulsou os cambistas, os negociantes do templo de Jerusalém. Ele mexeu com tudo, com o poder instituído, o poder político, o poder religioso. O templo naquela época, irmãos, era equivalente à Bolsa de Valores, ao Banco Central dos dias de hoje. Havia câmbio de dinheiro, havia câmbio de propriedades, havia escrituras públicas, era como se fosse um notário, havia câmbios de títulos. Tudo se vendia naquele templo, até animais para se purificar. As pessoas iam ao templo para sacrificar e eles compravam ali os animais, como quem vai ao santuário de Fátima. Compram ali aquelas coisas para o sincretismo religioso. E assim eles estavam lá, quem quisesse comprar pombinhas, comprava pombinhas para sacrificar. Aqueles que tinham mais dinheiro, eles compravam boi para sacrificar lá no templo. E na entrada havia esse comércio. E havia cordas lá, a pessoa comprava, escolhia, pegava no animal, pegava na corda, amarrava e ia lá e sacrificava. Não traziam, conforme Deus queria, o sacrifício de casa. Eles não sacrificavam com o sacrifício próprio, mas eles compravam os animais para o sacrifício. Então Jesus pegou naquelas cordas, fez um chicote e expulsou aquela gente toda de lá. Ele disse: a casa do meu pai é casa de oração, não é covil de ladrões, morada de salteadores, mas sim uma casa de oração, irmãos. Jesus desautorizou, ele desarmonizou as autoridades judaicas. Ele colocou em causa o sistema económico daquela cidade, arruinou o comércio, ele mudou todas as coisas. Por isso, o sumo sacerdote e os seus comparsas, os saduceus e os fariseus, eles armaram um plano para o matar. Por isso eles não queriam mais aquele Jesus em Jerusalém. E a chegada de Jesus nas nossas vidas às vezes perturba a nossa paz, gera confrontos internos, confrontos interpessoais com o nosso ego, com a nossa fé, mexe com os nossos alicerces, com a nossa estrutura, com o nosso conforto. Às vezes muda os móveis da nossa casa, entre aspas. Nós não queremos que mudem as coisas, que as coisas têm que ficar assim, no jeitinho que a gente está. Ninguém pode mexer nos móveis da nossa casa, mas quando Jesus entra na nossa vida, Ele revoluciona tudo, Ele muda todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Ele muda os nossos relacionamentos até familiares. Por isso é que Ele disse: eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada. Às vezes até conflitos com a nossa família a gente tem, por causa da nossa fé. E ao ler este texto, irmãos, nós achamos exagerada a atitude de Herodes, mas sempre que o domínio soberano das nossas vidas é ameaçado, nós às vezes comportamos-nos que nem Herodes. Sempre que o nosso senhorio é ameaçado, nós nos enfurecemos também como Herodes, ficamos perturbados. Porquê que as pessoas também não se curvam a Cristo? Porquê que elas não aceitam a sua palavra? Porquê que elas rejeitam o Evangelho de Deus? Porquê que elas rejeitam a Escritura? Porque as pessoas não estão dispostas a servir a outro Senhor, além do seu próprio senhorio, além do seu próprio ego. O seu Senhor é o ego, é o conforto, é o seu orgulho, é o seu estatuto, a sua ambição, a ganância. Esse é o Senhor que vive dentro de nós, que nós temos que combater, irmãos. Mateus 6 vai falar, Jesus vai dizer: nós não podemos servir a dois senhores. Ora, amaremos a um e odiaremos a outro. Não podemos amar a Deus e ao dinheiro. Ele referia-se ao dinheiro. Mas nós não podemos servir a vontade de Deus buscando servir a nossa própria vontade, servindo a inclinação do nosso coração. Não podemos servir a Deus e a nós mesmos.
É nesse sentido que Paulo afirma em Colossenses 3:5: assim façam morrer tudo o que pertence à vossa natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, o desejo e a ganância, que é a idolatria. Ele chama a ganância idolatria. O Deus desse século é o dinheiro, porque ele banca todas estas paixões. Quando Deus diz: não podeis servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, é porque o dinheiro ele está na base, irmãos. Se a gente quer medir a espiritualidade de um crente, a gente tem que ver a forma como ele utiliza o dinheiro. O dinheiro, ele banca estas paixões, a imoralidade sexual, a vaidade, as operações plásticas, a impureza, a paixão, os desejos, a ganância, tudo isso o dinheiro banca. E tudo isso as pessoas utilizam o dinheiro para comprar. E cada vez mais o ser humano ele fica com dificuldade de tirar, de se esvaziar, de se despojar do seu estatuto, da sua soberba, do seu orgulho, do seu conforto, dos seus vícios, dos seus ídolos, das suas paixões, dos seus senhores, irmãos, dos seus ídolos. Ficamos furiosos sempre que Deus se levanta e se opõe aos nossos ídolos e confronta os desejos da nossa alma. E nós ficamos pensando nos outros deuses, ficamos furiosos, que nem Herodes. Nós não queremos que o trono do nosso eu seja derrubado por Deus, o trono do nosso querer. Nós ficamos furiosos quando o trono da nossa vontade ele fica ameaçado. A nossa inclinação virada para o pecado, ela fica furiosa. Sempre que aquilo que a gente mais gosta é confrontado pela palavra de Deus, nós ficamos furiosos. É por isso que muita gente anda adaptando a palavra de Deus às suas próprias concupiscências. Por isso é que muita gente pega num versículo, tira o versículo do contexto para arranjar um pretexto para pecar, para sair do propósito de Deus, para sair da palavra de Deus. Paulo, na carta aos Romanos 7, verso 9, vai falar: antes eu vivia na lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. A lei de Deus revela-nos os pecados, revela os nossos pecados, aponta para os senhorios que têm domínio sobre nós, expõe a soberania dos nossos desejos, que às vezes querem mandar mais do que a soberania de Deus. A lei expurga o pecado, tira para fora o pecado, faz o pecado reviver, ou seja, a palavra de Deus diz: isto não é possível fazer, isto é errado, aquilo é pecado, aquilo é o certo. E isso enfurece aquele que não quer descer do trono da sua vida para se chegar confiadamente ao trono da graça e receber graça em tempo oportuno. A palavra de Deus diz: cheguemos-nos confiantemente até ao trono da graça para recebermos confiança e graça em tempo oportuno. Deus quer nos dar essa graça. Jesus tem essa graça para nós. Mas para isso nós temos que descer no trono da nossa vida. Temos que abandonar o trono da nossa vida. Muitas vezes nós queremos ser soberanos, queremos ser os senhores da nossa vida. Queremos ser soberanos sobre as nossas próprias vidas. Queremos exercer o livre-arbítrio, continuar a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Queremos reinar em vida como Herodes. O problema é que muitas vezes nós temos muito mais de Herodes dentro de nós do que aquilo que nós imaginamos. E a chegada do rei, ele perturba o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa soberania, a nossa independência, o nosso livre-arbítrio que nós tantas vezes amamos. Irmãos, no verso 4, se os irmãos têm a palavra aberta, vai dizer: tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes e do povo e os mestres da lei. Herodes mandou reunir todos os chefes. Ele não mandou reunir só alguns. Ele não mandou reunir quase todos. Ele não mandou reunir a grande maioria. Ele mandou reunir todos. A totalidade do Sinédrio. O Sinédrio era composto por 70 pessoas. E o chefe
quem representava era o sumo sacerdote. Aleluia, E Deus. os chefes dos sacerdotes eram os saduceus. Glória a Deus. E os mestres e os escribas eram os fariseus, como os irmãos sabem. E ele reuniu todos. Ele queria todos ali. Herodes convocou todos para que não deixasse dúvida. Para que não houvesse informação equivocada. Ele queria a informação certa. A informação exata, precisa. Onde é que iria nascer um menino? Que é para ele ir lá matá-lo. Mandar matá-lo. Para eliminá-lo, para o matar. Por isso é que ele reuniu todos. E no verso 7 diz que Herodes mandou chamar os magos secretamente. Irmãos, esta palavra é muito importante. Ele mandou os magos secretamente. Ele não deixou que ninguém soubesse ou imaginasse a sua estratégia. Por isso é que a Bíblia diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Muitas vezes Deus dá-nos até um mapa, Ele mostra-nos o caminho. Mas nós falamos a mais e ouvimos a menos. E não queremos escutar. Já os filhos das trevas, eles têm as informações certas. Eles vão atrás das informações secretamente, para ninguém saber. Eles próprios fazem um mapa, porque ninguém faz o mapa por eles. Eles recebem as informações, eles orquestram os planos malignos do inferno no secreto. Secretamente, como Herodes fez. Foi isso que Herodes fez. Ele foi secretamente chamar os magos para receber as informações. Herodes queria se informar com precisão quando é que a estrela apareceu, para assim determinar a idade do menino. E foi assim que aconteceu. Por isso ele mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos. E na parte B, irmãos, do verso 8, vai falar: quando encontrares os meninos, avisem-me, porque eu também quero adorá-lo. Vejam a hipocrisia, irmãos. Assim é a hipocrisia dos filhos das trevas. Onde está o verbo? Eu quero ir adorá-lo. Onde é que vocês vão congregar? Eu quero ir lá ter com vocês também, adorar vocês. Quando é que é o culto de doutrina? Eu vou lá também. Eu vou ouvir o culto de doutrina. Eles querem ir ao culto de ensino, querem às vezes presenciar a adoração, mas querem colocar defeito, querem destruir. Eles são lobos furados, vestidos muitas vezes de cordeiro, para atacar a igreja. Quando Jesus afirma no capítulo 10 do Evangelho de João, do verso 10, que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir, ele não está-se a referir ao diabo, ele está-se a referir aos falsos profetas, ele está-se a referir aos lobos furados que se vestem de pele de cordeiro. Ele estava-se a referir aos lobos, aos falsos profetas. E quando um falso profeta diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, ele está-se a referir a ele próprio. O ladrão é o falso profeta. É ele que veio para matar, roubar e destruir o Evangelho. O diabo, ele veio para enganar. Ele é um enganador, ele é mentiroso e nele não há verdade. No verso 5, vemos esses lobos, esses falsos profetas, esses ladrões do Evangelho, eles a responderem na Escritura, eles respondem na palavra. Se os irmãos têm a palavra de Deus aberta, vão ver no verso 5, que eles vão responder onde é que Jesus exatamente nasceria. Eles dizem: em Belém, na Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da cidade de Judá, de forma alguma és menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, como o pastor conduzirá Israel, o seu povo. Eles sabiam, irmãos. O que mais me impressiona aqui, irmãos, é os saduceus e os fariseus. Eles sabiam, eles conheciam o que é que estava a acontecer. E eles não se mexeram, eles não saíram do lugar. Eles sabem, mas não se mexem, eles não se movem. Eles conhecem, mas não se prostram. Eles têm informação, mas eles não adoram. Eles tinham conhecimento, eles tinham a teologia, eles sabiam a exegese da Escritura, aquilo que estava a dizer, precisamente, mas não se designaram a sair de Jerusalém. Jerusalém a Belém era 8 km, é como daqui a Roterdão-Alto. Muita gente está lá em Roterdão-Alto, mas também não se digna a vir aqui fazer 8 km para adorar. Mas eles estavam lá e ficaram como se nada tivesse acontecido. Insensíveis àquilo que estava a acontecer. A promessa estava-se a cumprir. Jesus tinha vindo
Deus tinha vindo encarnar connosco, tabernaculou connosco. Ele comeu, bebeu connosco. Ele em tudo foi tentado, mas em nada pecou. E eles não se designaram a ir lá adorá-lo. Assim acontece com muitos de nós, irmãos. Mas os magos não. Os magos eles vieram de muito longe com esse propósito. E eles levaram quase 2 anos para chegar a Belém. Eles não conheciam, eles eram gentios. Eles não tinham a Torá, eles não tinham a Escritura, eles não tinham a Bíblia. Eles não tinham profetas, eles não tinham profecias, eles não tinham sinagogas para congregar. Muito menos eles conheciam o templo. Eles não tinham doutrina, eles não tinham o ensino da palavra. Eles nem sequer conheciam os meios da graça, irmãos. Mas eles queriam adorar. Eles eram gentios, mas a única coisa que realmente eles conheciam eram os astros. Mas eles queriam ir adorar. E Deus, na sua infinita misericórdia, mostrou-lhes da forma que eles conheciam. A graça de Deus, ela é multiforme, irmãos. E Deus deu-lhes aquilo que eles conheciam. Ele usa uma estrela para os guiar até Belém. Ele usa uma estrela para os guiar no caminho da salvação. E assim é connosco, irmãos. Deus vai usar, Deus está a usar aquilo que nós conhecemos para nos levar até à salvação. Pelo caminho da verdade. Até à palavra de Deus. Ele usou uma simples estrela para os guiar até Jerusalém. Mas agora, irmãos, eu pergunto, para onde é que essa estrela os guiou? Para onde é que essa estrela guiou, irmã Tatiana? Porquê que ela não guiou até Belém? Porquê que a estrela parou em Jerusalém? A gente vê que eles chegaram a Jerusalém e a estrela parou. Ao ver, Jerusalém não fica a oeste, ou seja, Belém não fica a oeste de Jerusalém, eles não precisavam passar por Jerusalém para irem para Belém. Belém fica a sul, eles podiam ir diretamente para Belém. Porque é que eles tiveram de parar em Jerusalém? Porque é que a estrela parou em Jerusalém? Será que a estrela estava errada? Não havia necessidade de eles passarem em Jerusalém? Será que a estrela os enganou? Será que a estrela os guiou errado, irmão? A estrela mandou os magos para Jerusalém porque lá estava a Escritura Sagrada. Era lá que eles precisavam de ouvir a profecia sagrada. Glória a Deus. A maneira de Jesus ser revelada é através da sua palavra. Quem quiser conhecer Jesus tem que ir nas Escrituras. Amém? Foi lá que eles ouviram a profecia. Se você quer conhecer acerca da obra redentora de Jesus, tem que conhecer a palavra. Se quer saber porque Jesus veio ao mundo, tem que voltar à Escritura. Se quer saber o plano de Deus para a humanidade, tem que ir na palavra. Se você quer saber acerca da segunda vinda, tem que examinar a Escritura, ruminar a Escritura. Por isso que eles precisaram de ir a Jerusalém. Era lá que estava a Escritura. Foi lá que lhes foi lida a Escritura, foi lá que foi lida a profecia. Os magos eram gentios, irmãos. Eles não conheciam a Escritura Sagrada. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Por isso eles precisavam de ir ouvir a palavra de Deus para estarem preparados para terem um encontro com Jesus. Por isso que eles tiveram que ir a Jerusalém para encontrar a Escritura Sagrada. E só através da Escritura Sagrada é que nós conseguimos entender o Filho de Deus, conseguimos ter intimidade com Ele, conseguimos ter relacionamento com Ele. Deus se deixa revelar através da sua palavra. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ainda no verso 4, para se informar com exatidão, a Bíblia diz que Herodes reuniu todos os chefes, os sacerdotes do povo e os mestres da lei, e perguntou onde é que haveria de nascer Cristo. Ele queria ter a informação com precisão. Ele reuniu aqueles que conheciam profundamente a verdade das Escrituras. Os mestres, os mais estudiosos, também foram aqueles, os mais inimigos de Jesus, irmãos. Nós vemos através dos Evangelhos. Os saduceus, eles tinham todas as informações, mas eles não tinham qualquer tipo de devoção ao Cristo, nada, zero. Isso é triste, irmãos. Muita gente hoje está parecida com os sacerdotes, com os escribas.
os saduceus conseguem ensinar, conseguem explicar como é que é o Messias, sabem tudo acerca da sua obra, da vida de Cristo, quando é que ele veio, quando é que será a segunda vida, explicar quem é o Messias, explicar sobre a obra redentora do Messias, os milagres, as maravilhas, os prodígios, sabem pregar sobre isso tudo. Mas no fundo do seu coração, eles odeiam o Messias. Eles têm um ódio de morte do Messias. Porque são filhos das trevas, são filhos do diabo. O problema é que eles amaram as trevas. A palavra de Deus diz que a luz veio ao mundo e eles amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Eles não passavam de religiosos. E a chegada do rei, ela provoca os religiosos. Os sacerdotes do povo, os mestres da lei, sentem-se provocados pela chegada do rei. Eles nunca buscaram a Jesus. Eles buscam reconhecimento. Eles querem conhecer a Escritura para se mostrarem reconhecidos perante os homens. Eles querem saber mais além da que conta, irmãos. Eles querem saber e conhecer, mas não querem se prostrar. Enquanto alguns se perturbam com a chegada do rei, eles preocupam-se, querem outra rota para a sua existência, não querem passar por Jesus, querem continuar a ser reconhecidos. Eles andam em busca de reconhecimento e não de conhecimento genuíno de Jesus. A liderança religiosa, quando foi convocada, ela desfilou o seu conhecimento. Ela disse: não, eu conheço, eu sei, vem para Belém, Jesus vai nascer em Belém. Eles souberam saber perfeitamente onde é que estava na Escritura. E quanta gente assim, irmãos, pessoas que sabem a lei de cor e salteado, desfilam a lei de Deus através da mensagem, e eles escutam a mensagem, escutam o testemunho e sentem-se provocadas a demonstrar o seu conhecimento. Em vez de se prostrarem, em vez de serem sensíveis à palavra de Deus, eles rebatem com o conhecimento da palavra. E anda muita gente a debater teologia, a debater Bíblia, em vez de se render à presença de Jesus, em vez de se entregar a Jesus. Quanta gente assim, irmãos. Mas a chegada de Jesus, a chegada do Rei, ele promove salvação aos magos. A postura dos magos é de adoração, e nós vemos no capítulo 2, no verso 2, onde está o recém-nascido. Nós vemos a estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Eu vejo aqui a salvação sendo promovida com a chegada do Rei, com estas três afirmações dos magos. Ele diz: onde é que está o recém-nascido? Eles estavam determinados a conhecer Jesus. Eles estavam determinados a encontrar Jesus. Eles estavam determinados a ter um encontro com o Salvador, a serem transformados por Jesus. E o seu fundamento, o fundamento da sua fé era Jesus. Vimos a sua estrela do Oriente, portanto eles sabiam que era a estrela, estavam fundamentados na fé. E eles tinham disposição para adorar Jesus. Viemos adorá-lo. Glória a Deus. Eles queriam adorar Jesus. E o Rei Jesus, ele chegou para ser adorado, irmãos. A salvação chegou. E assim como a estrela, nós estamos aqui com uma igreja hoje a levar Jesus até Belém. Nós estamos aqui como igreja apontando o caminho para Jesus. Irmãos, ao ouvir esta mensagem, nós não podemos ser como Herodes, deixar o nosso coração orgulhoso nos perturbar. Não podemos ser como Jerusalém, não sejam como Jerusalém. Não deixe a sua alma ficar sossegada, preguiçosa. Não deixe a sua alma perturbar você. Não seja como os religiosos, não deixe a sua religiosidade perturbar você. Seja como os magos, deixe que a estrela o oriente, deixe que a palavra de Deus o leve até Jesus. Deixe que a palavra de Deus o guie até Jesus. Seja perseverante, seja persistente, como os magos foram, 2 anos e tal de caminho. Passaram por tribulações, passaram por ladrões, animais ferozes, animais peçonhentos, tempestades de areia, assolações, grandes tribulações, e eles foram persistentes. Nós vemos, irmãos, no verso 20,
no verso 10, aliás, se os irmãos têm a palavra de Deus aberta, vemos a reação dos magos. Diz que eles alegraram-se muito, com grande, intenso júbilo. Glória a Deus. Irmãos, os magos foram os únicos a fazer uma viagem para encontrar a salvação, para encontrar o Rei Jesus, para encontrar o Messias. Glória a Deus. Aleluia. Vemos nesta passagem 4 atitudes diferentes, irmãos. Os magos tiveram essa atitude, mas os fariseus, os saduceus, os essénios, todos esses religiosos, eles desprezaram, eles mostraram desprezo. Glória a Deus. Aleluia. Eles desprezaram esse acontecimento. E toda a Jerusalém, ela ficou perturbada, preocupada com o que estava a acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Glória E a temos ainda outra reação, que foi Herodes, ficou enfurecido. Os magos, eles não conheciam, mas eles alegraram-se muito, com grande júbilo. Deus, vitória. Aleluia. Mas Herodes foi ao contrário, ele ficou enfurecido, ele queria matá-lo. Era o tipo de Satanás, Herodes, ele estava a ser usado. E quando alguém persegue o cristão, irmãos, ele não persegue, na realidade o que ele persegue é Cristo. Na realidade o que ele vê é Cristo dentro do cristão. Deus, vitória. Aleluia. Quando Paulo, ele, a caminho de Damasco, para perseguir os cristãos, ele tem um encontro com Jesus. Jesus não disse: porquê é que estás a perseguir os cristãos? Ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Glória a Deus. Porque Saulo, na realidade, ele perseguia era Jesus. E o mundo, quando o mundo persegue os cristãos, ele persegue na realidade é Jesus. Porque ele vê Jesus dentro de nós, amém? Deus, glória a Deus. O diabo e os seus comparsas, Satanás, ele foi expulso no céu, nós vemos em Apocalipse 12. E ele andava a perseguir a igreja e hoje ele persegue os cristãos, ele persegue a noiva do Cordeiro, porque ele não consegue perseguir Jesus, porque Jesus ele reina no céu, amém? Ele está sentado à direita do Pai e ele reinará para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, no verso 11, Glória a Deus. a Bíblia diz que os magos entraram na casa. Os magos, eles tinham passado 2 anos que tinha nascido. E Jesus já estava quase com 2 anos. Eles não entraram na estrebaria, irmão Vitor. Eles não entraram no estábulo. Eles não foram encontrar com Jesus num estábulo, numa manjedoura. Eles foram encontrar numa casa. Ele estava lá, os magos perseveraram durante 2 anos, irmãos. Eles não desistiram no caminho. Eles não desfaleceram da fé. Eles encontraram Jesus. Eles tiveram esse tão grande encontro com Jesus que mudou a vida deles. Ali eles encontraram o verdadeiro sentido para a vida. A vida do homem não tem sentido enquanto o homem não seguir o caminho que o leva a Jesus. Enquanto o homem não encontrar esse caminho que o leva à adoração. O homem foi feito para adorar a Deus. Nesta pequena passagem que estamos por aqui, irmão Vitor, nós temos que saber de onde é que viemos, para onde é que vamos e o que é que estamos aqui a fazer. Nós somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus, nós viemos de Deus. Nós vamos para Deus, isto é só uma passagem. Enquanto nós estamos aqui para adorar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Por isso eles encontraram um sentido para a vida. A vida do homem não tem sentido enquanto não encontrar esse caminho que o leva até Jesus. Enquanto o homem não tiver um encontro verdadeiro com Jesus, a vida do homem ela não tem sentido. E a palavra de Deus diz no verso 12: por divina revelação foram avisados em sonhos para que não voltassem, glória a Deus, para que não voltassem pelo mesmo caminho, para que não passassem por Herodes. Eles partiram por outro caminho, diz a palavra de Deus. Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, você crê nele, você é batizado por ele e você começa a ter revelações como os magos tiveram, sonhos, revelações. Os magos passaram a ser guiados não mais pela estrela, mas pelo Espírito Santo de Deus. A estrela guiou os magos até ao Rei Jesus, mas no caminho de volta eles tiveram um sonho, eles tiveram uma revelação, aleluia. E
quando você tem um encontro com Jesus, não é mais o GPS que vai guiar você, não é mais o sistema de navegação do seu carro que vai guiar você, não é mais o seu celular que vai guiar você, mas é Jesus que vai guiar, é Jesus que guia a nossa vida pela pessoa do Espírito Santo de Deus, amém? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eles encontraram a Jesus e o caminho de volta já não foi o mesmo. Nada foi o mesmo na vida deles. Tudo mudou, irmãos, na vida daqueles homens. Porque eles foram lá e adoraram. Eles encontraram o caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E os magos, quando despediram-se do menino, eles levaram o Messias dentro deles, eles levaram a verdade dentro deles, eles levaram o Espírito Santo de Deus dentro deles. E a verdade da palavra, ela afirma que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. O Espírito Santo está dizendo à igreja, vá por outro caminho. Você não precisa de ir mais pelo mesmo caminho. Deus tem um caminho novo para cada um de nós, irmão. Deus quer transformação. Não volte mais pelo mesmo caminho, jamais vá pelo caminho de Herodes, não passe mais por Herodes. Jamais siga o caminho que você seguia antes. O Espírito Santo está a dizer, volte por outro caminho, se arrependa. Volte para a salvação. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Volte para Cristo. Volte pelo caminho da vida eterna. Jesus tem um caminho de volta para nós estarmos um dia na vida eterna com Ele, irmãos. Amém? Eu quero fazer esse apelo hoje, irmãos. Lucas, desliga a transmissão. Deus possa